Então, boa noite, pessoal. Começamos mais uma aula. Estamos na semana 4, né? Vocês sabem que esse semestre vai ser um pouquinho mais curto, né? Vocês estão na sexta-feira comigo, mas, por exemplo, a turma de segunda e de terça vai ter um monte de feriado. Então, as matérias que vocês fazem na segunda e na terça, vocês vão, infelizmente, perder algumas aulas, né? Então, mas... E passa rápido também, né? Passa muito rápido. Parece que foi ontem que vocês começaram a faculdade, né? E já estão no terceiro ano da faculdade, só falta um ano. Ano que vem vocês já vão fazer o TCC. Vocês, falando nisso, vocês já estão começando a pensar no que fazer no TCC, orientador, etc. Se não, é bom que vocês já comecem a pensar, tá? O TCC não é tão simples e no último ano vocês ainda têm os estágios para serem feitos, né? Muitos de vocês, acho que a grande maioria vai fazer uma série de estágios ano que vem. Então, pensem nisso, já vão começando. Bom, hoje a gente vai. Ah, sim, sim, Francine, pode deixar, com certeza, já acertamos. Mas hoje a gente vai começar um assunto bem interessante. É, Água. Vocês têm ouvido falar do que está acontecendo, pessoal? Sobre água? Hein? Sim, eu acabei de ver aqui a notícia que tem um grupo do bairro aqui que era para ter voltado água ontem, amanhã começa o rodízio para acabar de novo e ainda não chegou água na casa de alguma pessoa aqui pelo bairro aqui. Pablo, o que você ia falar? Que tá difícil, né? Aqui no bairro também, ó. 36 horas com água e 36 sem. E o que vocês têm ouvido falar sobre isso? Fora a falta de água, o que vocês têm ouvido falar? O que está acontecendo? Vocês fazem ideia? Você sabe? Fala, Clodoaldo, fala. Mais ou menos, pelos jornais é mudança climática e que não chove, onde chovia não chove mais e onde não chovia está chovendo. Exatamente, esse é um dos problemas, e é sério isso. Essa semana, o nosso querido ministro da Economia, Paulo Guedes, foi anunciado que a energia elétrica vai subir, né? Ele falou, o que tem que pagar mais pela energia elétrica? Ele falou alguma coisa nesse sentido, não sei se vocês viram. O que tem que pagar mais pela energia elétrica? Bom, o cara é milionário, né? Bilionário, então para ele tanto faz. Mas para a gente que não é milionário, não é bem assim. Mas o que tem, professor, a ver energia elétrica com falta d'água? É porque, como a gente vai falar na aula de hoje, que a gente está começando a falar de qualidade de água, a água é muito usada aqui no Brasil para gerar energia elétrica, né? A gente tem a maior hidrelétrica do mundo. Itaipu, aqui no Paraná, né? Fronteira com o Paraguai, metade é brasileira, metade é paraguaia, inclusive de Itaipu. Um amigo meu, lá de Foz do Iguaçu, ele já é aposentado, engenheiro aposentado, mas ele trabalhou na implantação de Itaipu, na construção de Itaipu, e ficou daí o resto da vida lá. Se aposentou e ficou por lá. A gente está com falta de água no Brasil inteiro, ali principalmente no Sudeste, ali Minas Gerais, São Paulo, que é a região onde que tem as usinas hidrelétricas de Furnas, algumas das principais do Brasil, fora Itaipu, eles não estão conseguindo gerar energia elétrica, porque tem pouca água. Tem pouca água. Então, o que acontece? A gente tem usinas termoelétricas espalhadas por todo o Brasil, inclusive em Araucária aqui. Termoelétrica, eles usam óleo diesel para gerar energia elétrica. O óleo diesel faz motores girarem e os motores, por eletromagnetismo, geram energia elétrica. Na hidrelétrica, é a água que faz os motores girarem, que daí forma por eletromagnetismo energia elétrica. Então, assim, a gente teve que acionar um monte de termoelétrica no Brasil inteiro. O problema é que termoelétrica é movida a óleo diesel, é caro. Vocês viram o preço da gasolina? Gente, é sem brincadeira.
Ontem eu fui abastecer meu carro, deu R$ 180. Eu enchi o tanque, né? Até automático, R$ 180. O óleo diesel está indo na mesma, o álcool está indo na mesma. Então, se a gente liga muito a termoelétrica, vai custar mais para gerar energia elétrica. Daí, para quem vai? Para a gente. A conta vai para a gente, não vai ser governo, Paulo Guedes, o Bolsonaro que vai pagar. Vai ser a gente que vai pagar. Inclusive, o Bolsonaro nem paga energia elétrica porque ele vive no palácio lá no Alvorada, né? Acho que é o nome onde que ele vive. Então, ele não paga energia elétrica. O Paulo Guedes provavelmente também vive num apartamento funcional, então não paga energia elétrica. Mas a gente paga. E Curitiba está numa situação péssima, né? Porque eu vou dizer para vocês, gente, eu tenho 52 anos, nasci em Curitiba, eu nunca vi uma seca desse tamanho. Eu estava conversando esses dias com um amigo que mora há 40 anos aqui. Ele disse, Klaus, eu também nunca vi um negócio desse tamanho. Né? Se quem passa ali no Passa... Eu preciso dar uma chegada no Passaúna, na represa do Passaúna, entre o Campo Comprido e Campo Largo. Mas as imagens mostram que Passaúna está vazio, né? Choveu ontem um pouco, choveu hoje quase nada, mas não vai adiantar. Então é um problema sério, porque a água a gente precisa. Não é só para beber, para fazer comida, para um monte de coisa. Então, se a gente não cuidar da água, da quantidade e da qualidade dessa água, a gente vai perder o recurso que a gente mais precisa. A gente mais precisa. Eu sempre falo assim, né, que você pode ficar 30 dias sem comer. Você não pode ficar 4 dias sem tomar água. E 6 minutos sem respirar. É mais ou menos assim. Você pode ficar 30 dias sem comer, você vai gastar suas reservas. Mas você não aguenta 10 dias sem água. Uma semana sem água. Não dá. Não dá. Então a água é um recurso super, super, hiper básico e a gente precisa cuidar da água. Como o biomédico também pode trabalhar com análise ambiental, ele pode trabalhar com água também. E, aliás, é uma das áreas que mais trabalha quando o biomédico vai para a área ambiental. Eu vou compartilhar aqui a nossa apresentação de hoje, já está lá no portal, né? Já está lá desde, sei lá, desde o começo de semana, eu acho que eu coloquei. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre qualidade de água. Bom, gente, quando a gente está falando de água, vocês vão se lembrar daquele esquema lá do colégio, né? Se lembram desse esquema do colégio? Aqui a minha caneta não estava funcionando. Acho que agora ela vai funcionar. Não, não vai funcionar? Não. Só um instantezinho aqui, gente. Agora a minha caneta vai funcionar. Então, vocês se lembram daquele esquema lá do colégio? Do ciclo de água? Ai, computador é tão bom quando funciona. Deixa eu pegar. Agora eu peguei minha caneta aqui. Pronto. Vocês se lembram do ciclo de água lá do colégio? Então, o que acontece? Eu tenho a água líquida, né? Oceanos, lagos, rios, etc. Com o calor, a água evapora, ela vira vapor, vai até as nuvens. Aqui ela ainda está em forma de vapor. Daí ela sofre condensação, fica na forma líquida, ainda na nuvem. Quando tem muita água na forma líquida na nuvem, ela cai através da precipitação. Precipitação é chuva. Ela também pode cair na forma sólida, né? Que é neve e gelo. Também pode cair tanto na forma líquida quanto na forma sólida. Quando ela cai na superfície do nosso planeta, ela pode entrar pelo solo, que daí a gente chama de infiltração, ou ela pode ir para cursos de água, né? E esses cursos de água, rios e tal, vão todos desembocar nos oceanos. É bom lembrar que o solo e as plantas sofrem um processo chamado transpiração, tá? O solo também.
Então, a água em forma líquida que está no solo, ela pode se transformar em vapor e ir até as nuvens, tá? Então, ela vai evaporar do solo, vai evaporar das plantas e vai evaporar dos corpos de água e subir. Tem uma outra coisa muito importante, é que quando a água infiltra no solo, ela vai até os chamados lençóis de água, que é a água subterrânea. Então, quando vocês constroem lá, não sei se já viram, quem tem vovó lá no interiorzão, né, tem aqueles poços, né, com a manivela e tal, você pega uma, um balde, coloca na ponta de uma corda e vai com manivela. Ele está puxando a água da onde? Desses lençóis de água aqui. Desses lençóis de água subterrâneo. Isso é chamado freático ou lençol freático. Tá? Normalmente o freático, também chamado lençol freático, tecnicamente o certo é só freático. A gente chama de lençol freático no dia a dia. O lençol freático está muito perto da superfície do solo. Né? Então, 8, 10, 12 metros no máximo já tem o lençol freático. A gente ainda tem outro tipo de água subterrânea, que é a água mineral. É basicamente a água mineral. Então, quando eu tenho poços artesianos ou semi-artesianos, eu tenho capacidade de tirar água de 80, 100, 200 metros de profundidade. Por que a gente chama de água mineral? Porque essa água está no meio das rochas. Vai depender do tipo de rocha, da natureza da rocha, da composição química da rocha, mas a água está no meio da rocha e ela está sob grande pressão. Daí, quando eu furo um buraco até lá no fundo, 100, 200, 300 metros de profundidade, a água sobe sozinha, não precisa puxar a água, porque ela está com muita pressão. Agora, aqueles poços pequenininhos lá com manivela, né, com cordinha, a água não está sob pressão, então ela não consegue subir, daí a gente tem que puxar. Um primo meu tem um poço artesiano, acho que é 80 metros de profundidade, a água sai sozinha, sem problema nenhum. E ela também chamada água mineral, porque vocês veem por aí as propagandas, né? Água mineral tem sódio, tem potássio, tem isso, tem aquilo, vanádio e sei lá mais o que, né? Ela tem por causa das características da rocha que armazena aquela água. As rochas são porosas, então a água entra no meio da rocha, né? Tem alguns tipos de rocha que não armazenam água. Mas é mais ou menos assim que funciona o ciclo de água, né? É só pensar, vocês já tiveram isso no colégio, sem problema absolutamente nenhum. Agora, a grande questão é para que a gente usa a água, né? É sem dúvida nenhuma um dos recursos mais importantes. Não que os outros recursos não sejam importantes, mas esse é extremamente importante, né? E a gente pode dividir conforme o tipo de uso, né? Por exemplo, eu tenho abastecimento doméstico nas nossas casas, abastecimento dos processos industriais, irrigação e dessedentação de animais, né? Irrigação de culturas agrícolas e dessedentação de animais é dar é, água para os animais beberem. Proteção da fauna e flora, né, que é o primitivo, né, é o original. A gente pode usar a água como recreação e lazer, né, tomar banho de piscina, tomar banho no mar, no lago, andar de barco, etc. Aqui no Brasil é extremamente importante a água para geração de energia elétrica, a gente já falou e vai falar de novo. Obviamente, a gente usa água para navegação. Por exemplo, 80% do comércio internacional é feito por navios que atravessam os oceanos. E tem um uso de água que é péssimo. É o pior uso de água que a gente poderia dar. E aqui, em Curitiba, inclusive, mas aqui no Brasil inteiro, é como diluição de despejo. Simplesmente jogar os restos lá, né? Você está passando lá em algum lugar, está passando lá do rio, de repente tem um sofá dentro do rio, né? Então, por exemplo, aqui no fundo da minha casa tem um riozinho. Assim, da onde que eu estou agora, uns 30 metros está o riozinho. Só que num lugar bem mais baixo da onde que eu estou. Estou bem mais alto. Então, o rio, mesmo que aumente, né, extravase, ele não vai atingir minha casa, não tem jeito.
Mas assim, eu já vi cada coisa ali dentro. O pessoal joga sofá, o pessoal joga geladeira, fogão, joga umas coisas tão. Uma vez foram limpar o Rio Belém, aqui em Curitiba, tiraram cada coisa lá de dentro, que você fica, como isso? Mas não acontece só aqui, tá? Uma vez eu vi um caso de um rio lá em Paris, na França, não era o Rio Sena, o rio mais importante, era um rio menor, mas acharam de tudo lá dentro. Bicicleta, acharam, celular, armas. Uma vez foram limpar um dos lagos lá do passeio público, no centro antigo, no centro velho, e acharam uma arma lá dentro. Provavelmente algum ladrão roubou, estava roubando alguém, para não ser pego com a arma, jogou ali no lago e para se livrar da arma, né? Mas infelizmente a gente tem usado muitos rios como diluição de despejo, principalmente esgoto, né? Principalmente esgoto. Eu me lembro que uma vez a Sanepar veio aqui em casa e ela jogou corante no vaso sanitário e ficou um cara lá na frente na rua para ver se o corante vinha para a rua, para ver se a gente não estava jogando nosso esgoto no rio do outro lado, né? Então, esses são usos de água que a gente vai ver agora mais detalhes. E a gente pode dividir esses usos de água em dois grandes grupos. O grupo um que impõe a retirada de água do ambiente. Então, o grupo um é chamado grupo consultivo, porque ele consome água. O que acontece no grupo um? Ele perde mais água, então vamos pegar aqui a caneta, né? Então eu tenho a entrada, eu uso a água e tem a saída, né? Então a água entra na minha casa, eu uso ela e depois tem a saída. Então aqui entra X e sai X menos alguma coisa. O que aconteceu? Mas por que está saindo menos água? Porque durante esse período de uso eu retirei água para alguma outra coisa, tá? Então vai sair menos água do que entra. Por isso a gente chama de grupo consultivo, tá? Isso aí fica bem caracterizado o abastecimento público ou doméstico, né? Mesma coisa, abastecimento industrial, animais e irrigação. E o segundo grupo é o grupo não consultivo, porque ele não consome água, não retira a água do ambiente, não tem perda de água. Então, eu tenho um sistema lá qualquer, eu tenho a entrada, o uso e a saída. E aqui entra X e vai sair X. Simplesmente assim. Então, daí entra recreação e lazer, preservação da fauna e flora, geração de energia, transporte e o maldito diluição de despejo, né? Então, são dois grandes grupos e a gente tem que tratar eles de forma diferente, inclusive em relação à qualidade da água. A gente fala de quais são os usos da água exatamente por causa disso. Cada uso tem uma qualidade diferente que é necessária. Então, quando a gente for fazer análise da água, a gente tem que ver qual é o uso da água. Se é grupo 1, grupo 2, ou dentro do grupo 1 o que é, dentro do grupo 2 o que é. Porque daí a nossa análise, o nosso laudo, o parecer que a gente vai fazer sobre a qualidade da água, ele vai depender do uso. Se eu quero para abastecimento das casas, tem que ser uma água hiperlimpa. Agora, se eu quero para geração de energia, se eu quero para transporte, pode ser outra coisa. O que eu não posso querer é, de propósito, fazer diluição de despejo, né? Isso é até proibido por lei hoje em dia. Então, grupo 1, quando a gente consome a água, eu tenho perda de água no meio do processo. Grupo 2, eu não consumo água. Eu não tenho perda de água no meio do processo. Bom, vamos ver. O abastecimento doméstico, claro, gente, é o uso mais nobre que a gente pode dar à água. Do ponto de vista antropocênico, né? Pensando no ser humano como centro das coisas. Então, é a água
limpa. A mais limpa possível. A gente vai usar para beber, para limpeza, talvez para irrigação do jardim, etc. Lavar carro, né? Não precisa ser água tão limpa, mas para beber, para cozinhar, precisa ser água extremamente limpa. E se a gente for pensar dentro de cidades, o consumo se intensifica muito, mas muito mesmo. A gente tem que tomar cuidado. A gente vai ter uma aula onde eu vou mostrar exatamente para vocês como está a legislação conforme o uso que a gente vai dar para a água. E a água de abastecimento doméstico tem que ser a melhor água que existe. Antigamente a água não era tão boa quanto hoje, gente. Volta e meia tem problemas aí, né? Vocês se lembram no Rio de Janeiro, na maior estação de tratamento de água deles, que atende milhões de pessoas, eles não conseguiam mais limpar a água. Eles não conseguiam mais fazer tratamento de água. Até tinha água contaminada com geosmina, né? Um tipo de alga. Mas tinha outras coisas no meio. A geosmina era só oportunista aí na história, né? E daí as pessoas abriam a torneira em casa e faziam o quê? Cheirava mal. A água era marrom. Vocês iriam tomar uma água dessas? Iriam usar uma água dessas? É bem complicado, né? Então, assim, eu me lembro muito tempo. Hoje a água aqui em Curitiba está bem melhor, com algumas poucas exceções. No Brasil inteiro, com algumas poucas exceções, como foi aquela vez no Rio de Janeiro. Mas, assim, eu me lembro, década de 70, 80, quando vinha gente da Alemanha nos visitar, assim, se falava para eles, olha, não tome água da torneira. Não tome água da torneira. Por exemplo, aqui em casa, a gente, quando eu morava com os meus pais, a gente ia pegar água no poço artesiano do meu primo, dos meus tios. E a gente pegava assim, trazia 40, 50 litros. Para tomar banho, outras coisas mais comuns, a gente usava a água da Sanepar. Mas para preparar a comida e para preparar a bebida, a gente usava a água do poço artesiano lá do meu tio, do meu primo. Porque a água era muito melhor, né? Mas isso eu estou falando de 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás, né? Hoje, a qualidade da água que a Sanepar manda para a gente já está bem melhor. E em cidades, eu não sei se vocês já pensaram, mas em cidades se intensifica tanto isso, que a gente começa a puxar água bem de longe. São Paulo, por exemplo, está puxando a água já para abastecimento doméstico de 100 quilômetros de distância. 100 quilômetros, né? Mas São Paulo tem o Rio Pinheiros, o Rio... Como é o nome do outro Rio Grande de São Paulo lá, gente? Tietê. O Tietê, exatamente, obrigado. Tem o Tietê, não dá para tirar água dali, professor? Dá, mas o tratamento que a gente precisa, que a gente tem que dar para aquela água vai ser extremamente caro. Tipo assim, vai ficar 5 vezes mais cara a água. Aqui em casa eu pago 200 e poucos reais de água por mês. Eu vou começar a gastar R$ 1.000 de água por mês. Toda a água para abastecimento doméstico ela precisa passar por tratamento. Até no último slide da aula de hoje é um videozinho mostrando como que se faz o tratamento. Eu vou explicar em detalhes para vocês. A água para abastecimento industrial é bem interessante, que se vocês começarem a pensar como funcionam as empresas, né? Não precisa assim ser especialista nisso, vocês vão ver que eles usam a água para diferentes coisas. Então, por exemplo, eles podem usar a água no processo de fabricação de um produto qualquer sem entrar em contato com o produto. Por exemplo, eles podem usar a água para fazer refrigeração, para esquentar na caldeira e assim por diante. A água não entrou em contato com o produto. Ela foi usada para outras coisas dentro da indústria. A água pode se integrar ao produto. É bem comum, por exemplo, bebida, né? Quem gosta de cerveja? Um dos truques de uma boa cerveja é uma boa água. Eu me lembro que tinha uma cerveja
Era uma Antártica original. Antártica original, eu acho que feita em Ponta Grossa. E todo mundo dizia, quando eu estava na faculdade, eu tinha colegas de Ponta Grossa, a lenda era que aquela cerveja era muito boa por causa da água, por causa da qualidade da água. Mas a gente sempre vai usar também para alimentos em geral, etc. Um outro uso que a gente dá para a água na indústria é entrar em contato com a matéria-prima ou produto final sem fazer parte do produto. Lavagem. E eu vou dar um exemplo para vocês, né? Vocês gostam de ir no McDonald's, pessoal? Gostam de ir no McDonald's? Quem que gosta de ir no McDonald's? Hein? Vocês estão na minha aula ainda? Eu vou de vez em quando só. Eu vou sempre. Vai sempre? Eu fiquei Criança, né? Tem criança em casa, sempre vai no McDonald's. Eu sei como é que é. Eu sei como é que é. Eu já passei da fase do McLanche feliz, tá? Juliane, vai às vezes. Até ontem me decepcionei com o McDonald's aqui em casa, aqui perto de casa. Porque eu fui lá, peguei lanche para todo mundo, etc., e trouxe para casa. Só que eu acreditei neles, né? Quando chegou, faltou um sanduíche. E para azar, era o meu sanduíche que tinha faltado, gente. Era o pior. Mas por que o professor está falando do McDonald's? Não é por causa do sanduíche, é por causa da batata frita. Não é ruim a batata frita do McDonald's, né? Ele não sabe tudo que vai lá dentro, mas... Eu não sei se vocês sabem, a batata que é usada para fritura, tanto faz se é McDonald's, é outro, ou que você compra pronto, é uma batata específica. Ela tem uma composição bioquímica específica que permite, que facilita a fritura, para ficar crocante e tudo mais. A batata frita fica crocante não só por causa do óleo, temperatura do óleo e tempo que fica ali. É por causa da composição bioquímica da própria batata. Tá? E assim, alguém já plantou batata em casa? Quem que já plantou batata em casa? Ninguém plantou batata? Vocês sabem que eu sou batateiro, né? Agrônomo, chamado batateiro, né? Mas eu já plantei batata em casa. Já plantei. Quando eu era pequenininho, para de brincadeira, né? A batata, o que a gente come? Ela cresce debaixo da terra. É um tubérculo. Então, quando você tira, ela sai com um monte de terra. O produtor de batata, ele faz uma pré-lavagem. Então, quando ele colhe, daí vai ensacar e tal para vender, ele faz uma lavagem. Sai muita terra. Daí, quando chega na indústria, a indústria também tem que fazer pelo menos mais 2 ou 3 lavagens. Então, sai mais terra ainda, mais sujeira. Para a batata chegar bonitinha, como vocês compram no supermercado, por exemplo, pessoal, ele passou por muita lavagem para sair toda a terra. Né? Ficaria chato você cortando a batata e de repente tem um grão de terra ali, né? É complicado. Então, esse é um tipo de exemplo de água que é usada na indústria. Deixa eu voltar aqui para o slide. Onde que ela entra em contato com a matéria-prima, o produto final, mas não é incorporado. Lavagem de matéria-prima. E, finalmente, um outro tipo de uso na indústria é para serviços complementares, né? Então, higiene dos funcionários, né? Banheiro, limpeza, água, no caso de incêndio, etc. Agora, tem um uso da água aqui no Brasil. Deixa eu voltar aqui. Só fazer uma observação aqui. Eu coloquei aqui, vamos deixar bem claro. Água muito limpa, alta qualidade. No abastecimento industrial, água depende. Por quê? Aqui, por exemplo, menos limpa. Aqui, muito limpa. Aqui, limpa.
e aqui mais ou menos limpa. Pode ser água de chuva aqui, inclusive. Tá? E agora, quando a gente passa para um outro grande uso da água, irrigação e dessedimentação de animais, a água precisa ter uma certa qualidade, principalmente em aspectos biológicos, né? Microbiológicos, né? Organismos patogênicos, não pode, de jeito nenhum, e materiais tóxicos, né? Então, quando a gente usa água para irrigação e para matar a sede dos animais, a água precisa ser de boa qualidade. Ela não precisa estar na mesma qualidade do abastecimento doméstico, em casa. Mas pela água, você pode passar uma doença pro boi, para a vaca. Ou mesmo pela água, você pode introduzir um micro-organismo patogênico na cadeia alimentar quando você aplica em culturas agrícolas. Eu tenho ouvido falar muito na questão do gasto de água, que para você produzir uma carne de 1 quilo de carne de boi, você gasta não sei quantos milhares de litros de água. Para você produzir 1 quilo de soja, 1 quilo de milho, você gasta não sei quantos milhares de litros de água. Gente, não é bem assim, tá? O problema nessa história é que tanto a matar a sede de animais quanto a irrigação de culturas agrícolas, você usa essa água a céu aberto. E você usa essa água no solo. Então você faz um lago lá para eles matarem a sede. A água penetra, a água evapora. Quando você vai irrigar uma cultura agrícola qualquer, a água penetra no solo. Ela não vai toda para a planta. Uma parte da água evapora. Então, assim, se você pensar dessa água toda que falam, para a planta crescer mesmo, talvez 10% do que se gasta. Para o boi crescer mesmo, talvez 10% do que se gasta. O resto é água perdida. Eu não estou justificando, por favor, eu não estou justificando. Ainda assim é água perdida, água que a gente poderia usar para outras coisas, né? Principalmente para o ser humano. Mas hoje, por exemplo, na agricultura, a gente já tem outros sistemas de irrigação que gastam muito, muito menos água. Então, aqui, eu já preciso tomar cuidado, principalmente com aspectos biológicos e materiais tóxicos da água. Agora, quando eu falo da água para preservação da fauna e flora, eu estou falando de água de altíssima qualidade. Água pura, água original. Por quê? Essa água é que está nos ecossistemas naturais. Ela tem a função de manter a flora e a fauna existente num dado curso de água em volta dele. Esta água não pode ter alterações. Absolutamente nenhuma. Então, o que acontece? Acontece que, se ela tiver alteração, alguns organismos podem desaparecer, que eles são muito sensíveis. E daí saem o que a gente chama de organismos bioindicadores. É uma maneira de se fazer análise de água também. Eu já usei isso para o rio Passaúna, o rio que dá origem à represa do Passaúna. Então, o que a gente fez? A gente pegou 4, 5 pontos do rio antes de chegar na represa e um ponto na represa. E daí a gente foi coletar os animais que estavam ali. No nosso caso específico, foram os invertebrados, tipo insetos. Então, tem várias larvas de insetos que vivem dentro do curso de água, vivem na superfície e assim por diante. Então, a gente foi coletando. Mas o que a gente queria fazer? A gente queria ver quais organismos bioindicadores que estavam ali. Então, tem alguns grupos de insetos que só vivem em água pura. Tem outros grupos de insetos que só vivem em água poluída. Então, a gente ia coletando os insetos, marcando quais insetos, quais grupos que eram, e se era um inseto de água limpa ou um inseto de água poluída. E daí aqui, isso são insetos bioindicadores. Se aparece o de água limpa, opa,
ele está indicando que aquela água é boa. Se aparece o de água suja, ele está indicando que a água é ruim. Ah, mas professor, pode ter o de água poluída quando a água está limpa? Pode, mas aí vai ter predominância daqueles outros que só vivem em água limpa. Querem ver um outro exemplo? Truta. Truta, não sei se já viram, truta arco-íris, é um peixinho mais ou menos assim, de água doce, todo colorido, algumas espécies de truta têm uns pontinhos pretos pelo corpo e etc. A truta não é tão longe do salmão, por exemplo, só para vocês terem ideia. Só que a truta é totalmente água doce. O salmão nasce em água doce, vai para a água salgada e depois volta para pôr seus ovos na água doce de novo. Né? Mas a truta é um excelente bioindicador. Ela não é nativa aqui da América do Sul, tá? Apesar que tem criação de truta aqui na América do Sul, inclusive na Serra do Mar, aqui. Entre Curitiba e o litoral tem uma criação de trutas. Eles têm até um restaurante no meio do mato, etc. Que a truta precisa de água limpíssima e água fria. Relativamente fria. No Chile se cria muita truta, se cria salmão também, assim por diante. A truta é um excelente bioindicador. É uma maneira de se fazer análise da água, da qualidade da água. Se eu vejo uma truta, a qualidade é ótima. Daí tem, por exemplo, os bagres. Né? No Brasil tem várias espécies de bagres nativas. Mas quando, por exemplo, em um curso de água só tem bagre, aquela água tem um problema de qualidade. Principalmente falta de oxigênio dissolvido na água. Mas por que isso, professor? Porque todos os peixes precisam altas concentrações, altas pressões de oxigênio dissolvido na água. O bagre não. A maior parte das espécies de bagre tem até um pulmão meio primitivo, que permite ele respirar fora da água. Então, se não tem oxigênio na água, ele respira fora. O bagre pode ser um indicador de água ruim. Se tiver só bagre, ou praticamente só bagre, a água está ruim. Se tiver bagre e um monte de outros que precisa de água limpa, água com alto teor de oxigênio, então o rio está limpo. Mas tem bagre. Daí a predominância de bagre é bem menor. Na água suja, a predominância de bagre é bem maior. Esses são chamados organismos bioindicadores. É bem interessante isso, gente. Deixa eu até... não, eu vou falar na aula de qualidade da água. Tem um bioindicador da qualidade da água, não, da qualidade do ar. Tem um bioindicador da qualidade do ar que é muito, muito, muito interessante. É lógico que tem a questão de recreação, né? Então, quando a gente fala de recreação, por exemplo, o uso da água na recreação, tem dois tipos, vou pegar aqui meu marca-texto, tem dois tipos de atividades. Atividades que o ser humano entra em contato com a água, né? Natação, mergulho, surf e assim por diante. E aquela que não tem contato com a água, então o ser humano não entra dentro da água. Então ele vai andar de barco, vai fazer pesca esportiva e tal. Mas pode respingar água? Pode. Não, eu estou falando que ele não pula dentro da água, né? Só que qualquer uma dessas atividades, principalmente aquelas atividades que o ser humano entra em contato, como natação, mergulho e surf, a água precisa ter uma alta qualidade, sem organismos patogênicos, sem metais pesados, sem nada disso. Tá? Olha, gente, há uns anos atrás fizeram isso daqui só temporariamente em Paris. Esse é o Rio Sena, aquele rio que passa no meio de Paris. O que é isso? Piscinas. São plataformas flutuantes e daí a pessoa entra aqui. Tem redes aqui por baixo, né? Então, se ela mergulhar, ela não vai ser levada embora. A pessoa entra aqui. Eu já vi fotos de São Paulo na década de 30 do século passado, 90 anos atrás, que São Paulo não tinha piscinas construídas na terra.
Não tinha. As piscinas de São Paulo eram à beira do rio Tietê. E as pessoas iam lá nadar. É claro que não dá para fazer em um lugar de muita correnteza, óbvio, né? Por outro lado, olha aqui o rio Ganges, na Índia. Não sei se já ouviram falar, né? O rio Ganges é um rio sagrado. Então, as pessoas na Índia, os hindus, que é a maior parte da população da Índia, eles têm que fazer peregrinações a certos lugares sagrados onde que o rio Ganges passa. E daí eles vão lá e se lavam, daí eles vão lá, lavam a roupa, eles oferecem, dão oferendas. E tem um caso muito, muito pior em termos de saúde e qualidade da água. Eles jogam os seus mortos no rio. Muitas vezes em pequenas barcaças e colocam fogo, daí ele vai queimando, as cinzas vão para o rio. Mas muitas vezes a barcaça vira, apaga o fogo e o corpo fica boiando. E daí eles deixam. É a crença deles. A gente tem que respeitar. É a crença deles. O grande problema é que isso traz uma poluição gigantesca. E como é um rio sagrado, um monte de gente vai lá se banhar. O rio Ganges, já vi várias reportagens. Eu tive muitos anos atrás uma aluna que fez intercâmbio na Índia e ela falava exatamente isso. Professor, o rio Ganges, ele fede. Ele fede. Na grande maioria do seu percurso, ele fede, né? Mas se eu vou ter recreação, se eu vou ter contato das pessoas com a água daquele rio, a água do rio tem que ser limpa. Eu não posso deixar o rio poluído, né? Hoje o rio Sena em Paris é despoluído. O rio Tâmisa em Londres, o pessoal pesca. Tem truta no rio Tâmisa em Londres, mas nem sempre foi assim. Talvez um dos grandes usos que a gente dá para a água aqui no Brasil é geração de energia, né? Então, as chamadas hidrelétricas. Aqui eu tenho Itaipu, aqui Belo Monte, né? O que acontece? Eu reservo uma parte da água. Então, eu faço um reservatório, né? Eu paro o trânsito da água e ela vai se acumulando atrás desse reservatório, né? Daí eu coloco turbinas. Aqui estão as turbinas de Itaipu. Aqui estão as turbinas de Belo Monte. Belo Monte fica no Pará. Então, o que acontece? Essa água passa pela turbina em grande velocidade e começa a girar um rotor. Esse rotor, ele cria eletromagnetismo por causa do giro em alta velocidade. E daí sai energia elétrica que é distribuída, no caso de Itaipu, para o Brasil inteiro, né? É assim que faz. O problema para gerar energia elétrica é que a água precisa passar o tempo todo. Se não tem água, não chove, o nível vai diminuindo. Daí ele desce abaixo do ponto de captação de água para ir para a turbina. E daí não tem energia elétrica. Essa questão que a gente está passando no Brasil agora é extremamente séria. Gente, não é que só vai faltar água, vai faltar energia elétrica. Se nós não começarmos urgente, para ontem, a economizar água e energia elétrica em grande quantidade, não é só Curitiba, é o Brasil inteiro, vai faltar energia elétrica e vai faltar água. A gente ainda, de toda a energia que a gente produz no Brasil, ainda 75% é base hidrelétrica. A gente está aumentando muito a energia eólica, né, os cataventos, principalmente no Nordeste. Eu acredito que daqui a uns 10 anos o Nordeste vai ser autossuficiente em energia. O Rio Grande do Norte já é autossuficiente em energia só com a energia eólica. Mas ainda tem a energia fotovoltaica, né, que está aumentando bastante, aquelas placas, né, fotovoltaicas. Não tem só placa, na verdade tem várias tecnologias, mas essa é mais usada
para fazer energia elétrica com energia do sol. Mas a água ainda é base para a produção de energia no Brasil. E daí ela também precisa ter uma certa qualidade. Então, quando eles vão inundar uma área aqui bem grande, tinha um monte de árvore aqui, né? Um monte de vegetação. Tem que tirar tudo. Porque quando aquela matéria orgânica começa a apodrecer, começa o processo de eutrofização, que ele vai tirar oxigênio da água por reações bioquímicas, principalmente através de micro-organismos. E isso vai fazendo com que a água fique mais ácida. E daí, quando ela entra na turbina, ela vai danificando a turbina. Itaipu a gente não tem esse problema. Mas em Balbina, que fica no Amazonas, eles fizeram a hidrelétrica de Balbina e não tiraram a maior parte das árvores. Hoje a água está tão ácida que está corroendo as turbinas. É um problema extremamente sério. Então, até quando a gente vai gerar energia elétrica, a gente precisa tomar cuidado com a qualidade da água. Até nesse ponto. E, finalmente, daí eu tenho uma coisa bem interessante para mostrar para vocês, é a água sendo usada para transporte. Daí é a pior qualidade da água. Eu não preciso ter água de boa qualidade para isso. Por quê? Eu vou passar de barco, de navio ali. Então, pode ser que aconteça assim, como já aconteceu no Rio de Janeiro, por exemplo, na Baía da Guanabara, lá, tem tudo que é tipo de sujeira. Então, foram disputar em 2016 a Olimpíada lá no Rio de Janeiro e a Tismo foi na Baía de Guanabara. E na preparação, eu me lembro, alguns artistas brasileiros bateram o barco em geladeira. Geladeira que estava flutuando lá. Estava fechada, ar dentro, ela mais leve, estava flutuando. Bateram. Teve barco que quebrou a quilha, aquela parte de baixo do barco, para dar direção, etc. Né? Então, é a água de pior qualidade, não significa que ela pode estar um lixo. A gente precisa proteger as embarcações para ter segurança na navegação. Daí, aqui de curiosidade, pessoal, eu coloquei, isso daqui não existe só na Alemanha, isso daqui é da Alemanha, mas eu sei que existem em outros países da Europa também. O que acontece? Eles têm um rio aqui, ó, vocês estão vendo o rio aqui por baixo, né? E daí eles construíram um canal. Só que teve um momento que o canal atravessa o rio. Como que nós vamos fazer? Não tem jeito. Porque se o canal vier no rio, o que vai acontecer? Digamos que a água venha de lá de cima em direção ao rio. Que venha, quando a água vier aqui, ela vai entrar aqui. Ela não vai atravessar o canal. Isso é pura física, normal. Se a água está indo daqui para lá, ela vai levar a água junto. Então, o que eles fizeram? Eles construíram uma ponte de barcos. Isto é uma ponte de barcos. Então, a água vem por aqui, é funda o suficiente para entrar um desses barcos. A água vem por aqui e atravessa o outro rio que está embaixo. Então, aqui eles chamaram em alemão, olha que legal, gente. Ó, vocês têm que acertar na hora da prova. Quem errar vai perder um ponto. Vamos lá, olha. Wasserstrassenkreuz. Wasserstrassenkreuz. Wasser é água. Strassen é ruas, porque aqui está no plural. Kreuz é cruzamento. Cruzamento ou cruz. Nesse caso, a gente usa a tradução cruzamento. Onde que está cruzando. Então, só de curiosidade. Mas a gente tem problemas sérios. Até interromper o compartilhamento para conversar, mostrar isso para vocês. Por exemplo, gente, vocês sabem que um navio, para ele entrar em um porto qualquer, né, no cais do porto, ele precisa ficar mais leve. Por quê? Normalmente, os canais que levam até o porto são canais mais rasos. Então, ele precisa ficar mais leve. O que eles fazem? Todo navio, no porão do navio, ele tem
tanques de água. Quando ele está navegando no oceano, ele enche esses tanques de água, daí o navio fica estável. Ele afunda um pouco mais, ele está assim, ele afunda um pouco mais e fica mais estável. Isso a gente chama água de lastro. Então, vem um navio da China para cá, por exemplo. Ele sai do porto de Xangai, ele coloca a água de lastro, ele sai do porto, ele precisa estar mais leve para ficar dentro do porto, ele sai do porto, coloca a água de lastro, fica mais pesado, desce um pouco, ele fica estável para atravessar os oceanos e vem até Paranaguá. Quando ele for entrar em Paranaguá, Paranaguá é raso. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que jogar a água de lastro fora. E daí ele pode entrar no porto, lá, deixar as mercadorias, pegar outras e assim por diante. O problema é exatamente isso, a água de lastro. Eles pegam a água do oceano. Então, por exemplo, eles pegam a água de Xangai, atravessam o oceano inteiro e jogam fora aqui na frente de Paranaguá. E assim entrou um mexilhão chamado mexilhão dourado. Ele entrou no Brasil. É um mexilhão de água doce. Sabe que nem aqueles mexilhão lá nos costões rochosos do litoral. É mais ou menos esse tamanho. Ele entrou pelos rios aqui e entrou no Rio Iguaçu. Hoje tem mexilhão dourado em Foz do Iguaçu, que foi deixado no litoral. Eles foram levados por diferentes mecanismos até lá. E daí ele entra nas turbinas e se reproduz aos milhões. Daí diminui a vazão de água na turbina, diminui a geração de energia elétrica. Então os caras volta e meia tem que parar a turbina, esvaziar, ir lá dentro, tirar os mexilhões e assim por diante, né? É a água poluída que veio de outro lugar. Água de lastro. Voltar aqui para a nossa apresentação. Deixa eu passar o slide aqui. E, finalmente, os corpos de água como diluição de despejo. Obviamente, né, pessoal, é o uso menos nobre, né? A gente pode dizer que é proibido. Você não pode jogar sujeira nos rios, mas o ser humano sempre fez isso e está continuando a fazer. O que a gente tem que tomar cuidado? Não usar de maneira indiscriminada. E quando a gente faz isso, usa o rio como diluição de despejo, a gente torna inaproveitável para outros usos. Por exemplo, pessoal, por que São Paulo não tira a água do rio Tietê, professor? Eu fui lá esses dias e o rio Tietê é enorme. Por que não dá para tirar um pouco da água do rio Tietê? Gente, porque ela está tão suja, tão suja, tão suja, que dá para fazer o milagre de andar sobre as águas, né? Vejam lá aquele programa do Datena, eu não sei em qual TV que é, Bandeirantes, SBT, volte e meia o Datena passa de helicóptero lá no Rio Tietê para mostrar um corpo boiando. Mataram alguém e desovaram no Rio Tietê. Mas isso não é o único problema. Não é o único problema, né? Todo mundo joga tudo que é coisa lá dentro. Tem esgoto industrial, tem esgoto doméstico e assim por diante. O rio atrás da minha casa, gente, ele está morto há muito tempo e não tem indústria. O que tinha já está fechado faz 40, 50 anos. Ele está morto por causa do esgoto doméstico. Então é um problema muito sério. Olha o Rio Belém, gente. Uma vez já foi feito até um SOS Rio Belém, né? O Rio Belém, olha, ele percorre 35 bairros, sendo 15 bairros centrais. É o mais curitibano do Rio. Por quê? Ele nasce e morre em Curitiba. Ele tem 21 quilômetros de extensão e nasce e morre em Curitiba. O Rio Barigui, aquele que passa do lado da Uniandrada, ele nasce em Curitiba, mas vai desembocar no Rio Iguaçu, lá em Araucária. Tá? Então, ele não é o rio totalmente curitibano. O rio que passa aqui atrás da minha casa tem uns 7, 8 quilômetros, ele é todo curitibano também. É um riachinho.
né? Então, assim, o que que acontece? As pessoas jogam tudo que é coisa lá dentro. Aí você vai ali no Rio Belém, ali perto ali no Centro Cívico. Gente, dê uma olhada. É totalmente sujo aquilo. Cheira mal. Em épocas de seca, chega a cheirar mal, né? Vocês sabem, vou um pouco mais longe. Vou um pouco mais longe. Vocês conhecem aquela rua entre a Rua Ferroviária e o Círculo Militar? Alguém sabe como é que é o nome daquela rua? É uma que tem uma Se eu não me engano, é Mariano Torres. Exatamente. Mariano Torres. Clodoaldo, você sabia que o Rio Belém passa ali? Não tinha imaginado. Eu sei que passa do lado da rodoviária, mas não tinha imaginado que ele vinha da Mariano Torres. O Rio Belém passa por ali. O Rio Belém passa por ali. A minha mãe é do tempo ainda que passava o Rio Belém no meio da Mariano Torres. Aonde que tem aquela gradezinha, né? Porque, na verdade, a Mariano Torres era ida e volta, né? Tinha duas mãos, então eles separaram por aquela coisinha. Hoje a Mariano Torres só vai numa direção. Mas onde que está aquela gradezinha no meio das vias, né? O rio passa bem embaixo. Não é só aquela extensão, né? Ele é muito mais largo do que aquilo. Mas ele passa bem embaixo. Ele foi represado na década... Represado não, ele foi coberto naquela região ali, acho que década de 50 e 60. A minha mãe ainda conta. Tem um outro caso, o Rio Ivo, lá no centro. O Rio Ivo tem alguns momentos que ele é aberto e tem momentos que ele é fechado. Então ele passa ali na Praça Osório. A minha mãe conta uma história, gente, assim, surreal. Surreal. Eles cobriram o Rio Ivo e em uma parte eles fizeram um cinema. Só que eles não cobriram com chapas de concreto, eles cobriram com chapas de madeira. Daí na inauguração do cinema foi um monte de gente, e as placas de madeira não aguentaram. E as pessoas caíram no Rio Ivo. E ele já era poluído. Tá? Então, assim, eles cobriram por quê? Porque o rio era poluído. O rio era poluído. O rio era despejo. O rio era despejo. Então, aqui em Curitiba, a gente tem várias histórias dos rios sendo usados como diluição de despejo. E não é só isso, né? Eu não sei se vocês sabem, tem uma outra tecnologia usada, não só no Brasil, em vários lugares do mundo, que são os emissários submarinos. O que é um emissário submarino? Olha aqui, esse é um emissário submarino. O que é isso? É um cano gigantesco que vem lá da cidade, aqui no caso o emissário submarino de Salvador, que percorre entre 8 e 12 quilômetros para dentro do mar. E aqui, o que está saindo aqui? Está saindo esgoto puro. Esse esgoto não tem tratamento nenhum. As únicas coisas que fazem é tirar volumes, né? Então, passa por uma grade, daí tira tudo que for um volume maior, segura o plástico e etc. Isso daqui é esgoto puro, gente. É esgoto puro. Então, qual que é a ideia por trás disso? É que ele vai entrar tão dentro do mar, tão longe, e ali vai ter tanta água. Vocês estão vendo que os mergulhadores até estão com um escafandro, né? Estão com tanques de ar aqui. Que ele vai se dispersar, ele vai diluir, tá? Então, uma tecnologia. O Rio de Janeiro faz, se eu não me engano, existem 12 emissários submarinos no Brasil. Santos tem um, Rio de Janeiro tem, Salvador tem, Recife tem, e os outros eu não sei. Então, é um cano gigantesco que entra 8 a 12 quilômetros dentro do mar e daí para diluir o esgoto. Simplesmente. Ele só faz isto.
Com tudo isso que a gente viu, a gente pode começar a pensar assim, tem vários tipos de poluição, né? Tem um tipo de poluição que eu até coloquei entre aspas, que não é bem poluição, né? Quando chove, tem escoamento superficial, só a água pode salinizar, pode ter decomposição da matéria orgânica, esses são fenômenos naturais. Então, fenômenos naturais. Então, a gente nem considera como poluição. O que a gente considera como poluição? Poluição industrial, por exemplo. Resíduos líquidos em geral. A indústria de papel e celulose, ela pode ser extremamente danosa. Tem a Klabin aqui no norte do Paraná, né, em Telêmaco Borba. Eu fiz a parte prática do meu doutorado lá na Klabin. Eu tinha que passar pela fábrica da Klabin o tempo todo que eu ia lá. Era um cheiro horrível. E o esgoto industrial, se não for tratado, ele mata os rios. A mesma coisa com refinaria de petróleo, usina de álcool e açúcar, siderúrgica, metalúrgica, indústrias químicas, farmacêuticas, abatedouros e frigoríficos, indústria têxtil, curtume, etc. Deixa eu contar uma historinha para vocês, o professor Cláudio e as historinhas dele. Vocês sabem que em Recife tem muito ataque de tubarão, né? Então, eles começaram a fazer várias teorias sobre os ataques de tubarão. Uma das teorias era o seguinte: existia um abatedouro bem simples, bem primitivo, a uns 50, 60 quilômetros para dentro, no interior ali. E esse abatedouro, ele matava os animais, né? E daí o sangue e as vísceras iam numa grande piscina. E o abatedouro um dia foi fechado. E essa piscina continuou lá com restos de tudo que era bicho, né? Uma vez estourou essa piscina e caiu todo esse material, milhares e milhares e milhares e milhares de litros, em um rio que passava do lado do abatedouro. E esse rio ia até o litoral do Recife. Os tubarões, eles são extremamente sensíveis a qualquer coisa. Então, na cabeça deles, na ponta da cabeça, eles têm sensores. Eles conseguem sentir uma gota de sangue no oceano a alguns quilômetros de distância. São melhores do que cães farejadores, muito melhores que cães farejadores, né? Então, o que aconteceu? Essa teoria fala que isso atraiu um grande número de tubarões para a região e eles ficaram lá. E estão atacando até hoje. É claro que tem outros motivos, isso só foi uma teoria. Mas olha só o que a poluição de uma indústria pode causar. Até indiretamente ela vai causar danos ao ser humano. Obviamente, poluição urbana, né? Então, quando eu falo de poluição urbana, eu estou falando de esgoto doméstico. E vou falar uma coisa para vocês. 80% da poluição dos rios urbanos, Curitiba, é esgoto doméstico. Não é esgoto industrial. Não é esgoto industrial. Vocês podem não acreditar, mas eu estou falando sério. A gente tem pouco recolhimento e tratamento de esgoto. Tá? E, finalmente, que a gente não pode desprezar, que dependendo do lugar, é o maior motivo da poluição, é a chamada poluição agropastoril. Agricultura e pecuária, fertilizante, NPK, por exemplo, agrotóxico, excremento de animais. Região que cria muito porco. Então, o que acontece? Você tem que lavar lá o lugar onde ficam os porcos pelo menos 2 vezes por dia. E isso sai muitas fezes. Os caras jogavam direto nos rios, matavam os rios. Em 1 ano, 2 anos, o rio estava morto. Ou o pessoal que planta até a beira do rio e passa agrotóxico. Uma boa parte desse agrotóxico vai direto para o rio. Eu tive uma vez um aluno, um orientado de mestrado, que ele foi ver os impactos ambientais numa reserva biológica aqui na região de Guaratuba.
E ele me contava assim, professor, eles plantam banana até a beira do rio, o que é proibido. E pior, eles passam o agrotóxico de avião, que dá deriva. Então o vento leva o agrotóxico para outros lugares, no parque e no rio. Né? Então a poluição agropastoril é e pode ser sim um grande problema para rios que passam por regiões agrícolas. Tá? A gente tem que tomar cuidado sério com isso. Bom, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer para evitar tudo isso? Como resolver esse problema? Em primeiro lugar, não poluir. É o mais simples de todos. Mas, se eu tiver que jogar alguma coisa no rio, que eu jogue isto limpo. Então, o que eu vou fazer? Tratar o meu esgoto antes de jogar no rio. Simplesmente isso. Esse é um dos pontos mais importantes que a gente tem que tomar cuidado. Inclusive, o biomédico pode atuar nisso, no tratamento de água e no tratamento de esgoto. Né? Eu vou falar agora, eu vou mostrar um esquema de tratamento de água. Então, como que a Sanepar capta a água no rio, limpa e manda para nossa casa. Em uma aula posterior, eu vou falar como tratar o esgoto, quer dizer, a água que a gente já utilizou e vai jogar fora, tá? Então, hoje eu vou falar uma parte do rio até a nossa casa, daí, numa outra aula, eu vou falar da nossa casa até o rio. Então, pessoal, até agora alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Não, professor. Qual o Clodoaldo fala, gente? Vocês têm medo de mim, gente? Por favor. A Francine gosta. Não, professor. Eu não vou morder vocês, gente. Eu não vou brigar com vocês. Não, vocês sabem disso. Eu só fico bravo de vez em quando, não sempre. Então, gente, eu vou mostrar uma animação e ele, inclusive, tem a locução, tá? Então, assim, de vez em quando eu vou parar e vou fazer alguns comentários, tá? Então, se a locução, na verdade, é a mesma coisa que está escrito ali. Se por acaso vocês não ouvirem ou não ouvirem direito a locução, então vocês não se preocupem que tem escrito e de vez em quando eu vou parar também para explicar, tá? Então não se preocupem com isso, mesmo se vocês não ouvirem ali o coisa. Se não ouvirem o vídeo e não me ouvirem, alguém dá um grito aí. Clodoaldo, dá um grito. Não estamos te ouvindo, professor. Tá bom? Não estamos ouvindo nada, professor. Então eu vou compartilhar aqui de novo. Pronto. E vou passar o videozinho para vocês. Então é assim, ele vai mostrar como é a captação e o tratamento de água. Captação é quando eu capto de algum corpo de água, pode ser um rio. Aqui, quando você vai para o litoral, tem uma pequena estação de tratamento de água, ela capta direto de um rio. Mas normalmente eles captam de represas ou de lagos, tá? Porque daí você tem mais água à disposição. Então vamos lá. Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje a gente vai falar sobre estação de tratamento de água. Como funciona, como é que funciona para a água chegar limpa até a sua torneira, a torneira da sua casa, da sua empresa, da sua indústria. Ou seja, todo o processo de tratamento de água. A primeira parte, então, é a captação da água. A água que usamos para as mais diversas atividades no nosso dia a dia, como tomar banho, escovar os dentes, lavar pratos, regar jardim, enfim. Essa água é captada dos rios, lagos e represas por meio de bombas. Deixa eu continuar só aqui. Essa água vem com folhas, galhos, lodo, bactérias, enfim, vem com muita sujeira. Para ficar pura, sem gosto, cheiro ou cor, ela passa por um processo de limpeza que dura cerca de 3 horas. Então, gente, vocês conseguiram ouvir o homem falando no vídeo? Sim.
Ah, ótimo. Então é o seguinte, a gente vai lá e capta água, simplesmente. Daí, como normalmente a estação de tratamento não está tão perto, ou ela está em um lugar mais alto, etc., eu preciso de grandes bombas para dar pressão e jogar essa água até o lugar onde que ela vai ser tratada. Dos reservatórios onde é feita a captação, a água é levada por grossas tubulações, também chamada de adutoras, para as estações de tratamento de água, conhecidas simplesmente como ETA. Então é o seguinte, gente, aqui é esses canos bem grandes que vocês estão vendo, algumas vezes tem 1 metro, 2 metros de diâmetro o cano, eles são chamados adutoras. E daí ele vai levar até a estação de tratamento de água, ETA, ou ETA. Eu gosto de falar ETA, tem muita gente que fala ETA. Eu gosto de falar ETA. E estação de tratamento de esgoto é ETE, e eu falo ET. Caso não existam morro ou outros obstáculos pelo caminho, estações elevatórias se encarregam de bombear a água terreno acima. Agora vamos para a bacia de tranquilização. Ao chegar à ETA, a água bruta normalmente encontra-se sob forte pressão. Por isso, ela passa primeiro por uma bacia de tranquilização. A função desse tanque é reduzir a velocidade da água. Na bacia de tranquilização, a água sofre um processo inicial de limpeza. Ela passa por grades que retêm os detritos sólidos maiores, como troncos, galhos de árvore e até peixes. Ainda nesse tanque, dosadores jogam cloro para matar vírus, bactérias e outros micro-organismos e dissolver metais presentes na água. Então, gente, deixa eu só voltar um. Então, aqui nessa bacia de tranquilização é o seguinte: a água vem com muita pressão, muito rápida, então, para ela acalmar. Quando ela acalma, os sedimentos que estão na água, eles tendem a descer, tá? Então, eles vão profundo. Já começa um pouquinho o trabalho de tratamento de água aí. E tem aquela grade. Então, aquela grade vai impedir que passe um sofá, vai impedir que passe uma geladeira, um fogão, troncos de galhos, muitas vezes plásticos e outras coisas maiores, e etc. Braço, perna, uma cabeça de alguém, alguma coisa nesse sentido. Ele falou que podem colocar cloro também nessa fase. Não é sempre que se usa cloro na bacia de tranquilização, mas não é impedido fazer isso. Na terceira etapa do processo, a água passa por canais de coagulação, onde recebe sulfato de alumínio líquido. Esse produto serve para desestabilizar as partículas de sujeira. Nos tanques floculadores, motores agitam a água em velocidade controlada e causam aglutinação das partículas sólidas em suspensão, formando flocos maiores, daí o nome de processo de floculação. Então, o que acontece, gente? Ele joga sulfato de alumínio aqui. O que o sulfato de alumínio faz? Ele é tipo uma bola de neve. Ele vai se grudando, daí vai se grudando mais sujeira, mais sujeira, mais sujeira, mais sujeira. Ele forma os chamados flocos. Por isso o processo é chamado floculação. A gente coloca paz exatamente para o sulfato de alumínio ter maior chance de encontrar sujeira no meio do caminho. Por isso a gente agita a água, o sulfato de alumínio que está lá na coluna de água, ele vai encontrando sujeira e vai aumentando, como se fosse uma bola de neve. Daí ele fica tão pesado que ele desce. E é o próximo parte chamada decantação. No tanque de floculação, a água segue para os decantadores, uma espécie de piscina a céu aberto, onde fica por cerca de 90 minutos. Este é o tempo necessário para que os flocos se depositem no fundo,
livrando a água de boa parte das impurezas sólidas. Os decantadores possuem pás que arrastam um lodo formado no fundo para o centro do tanque a cada 2 horas em média. Essa sujeira é bombeada para um canal de esgoto. Então, o que acontece? Aqui na coluna de água formam os flocos cada vez maiores, daí eles vão decantar. Eles, devido ao peso dele, eles vão cair. É que nem quando vocês pegam assim um copo de água e colocam bastante açúcar. Ele vai saturar a água até o momento que não tem mais como o açúcar dissolver na água, ele cai. No caso aqui, é por causa do peso. Os flocos vão ficando cada vez maiores, cada vez maiores. O sulfato de alumínio, ele concentra a sujeira. E daí até que uma hora eles caem. E daí vem o equipamento e tira esses flocos de sujeira ali. Essa é sujeira física, né? Então é barro, é outras coisas. Mas assim, quando eu tenho uma sujeira física, eu sempre tenho substâncias químicas poluentes nessa sujeira. Então, ao mesmo tempo que eu tiro os sólidos, o sulfato de alumínio agrega os sólidos, fazendo flocos, esses flocos caem por decantação e eu tiro, ao mesmo tempo que eu faço isso, eu já estou tirando produtos tóxicos que estão ali junto. Nem todos, mas alguns. Agora, a parte de filtragem. Canaletas localizadas na parte superior dos decantadores captam a água da superfície, que segue para filtros verticais. Esses filtros são formados por camadas de carvão, areia, pedregulho e cascalho. A sujeira que restou da fase de decantação fica aprisionada nos filtros. Gente, olha que interessante. Então, no tanque de decantação, aqui embaixo eu tenho sujeira. A sujeira que estava aqui em cima, ela caiu lá para baixo, decantou. Então, eu pego a água daqui de cima e mando para esses filtros aqui. Isso é um filtro que nem os nossos avós tinham lá na fazenda, filtro de barro. Sabe aqueles filtros de barro? O que tem dentro do filtro? Exatamente isso. Então, eu tenho carvão, areia, pedregulho, cascalho. Então, eu coloco a água já está quase limpa. Mas para limpar ela mais, eu jogo nesses filtros. E daí ele vai descendo, eu coloco ela por cima do filtro e ele vai descendo. E daí, se tiver sujeira, ela vai ficar presa aqui, tá? Então, esse é um sistema de filtragem. Do tanque de decantação, eu pego a água de cima e passo por um filtro que nem aqueles filtros de barro da vovó, do vovô, lá no interior. Tá? É a mesma coisa, só que em tamanho gigante, né? A vida útil dos filtros utilizados no Maeta varia de 20 a 30 horas. Depois desse período, são lavados para a retirada da sujeira que ficou retida neles. Olha só, gente, depois de 20 e 30 horas tem que tirar tudo, lavar e daí colocar de volta, porque ainda fica muita sujeira. Agora é a desinfecção. Depois da filtragem, o tratamento que está quase finalizado nessa etapa, na última etapa, a água passa por 3 processos distintos e complementares: a cloração, a alcalinização e a fluoretação. Na cloração, a adição de cloro serve para matar um teor residual do produto, garantindo que a água estará livre de micro-organismos patogênicos causadores de doenças quando chegar à casa dos consumidores, ou à empresa, ou à indústria. Então, a primeira etapa, agora, nessa parte final do tratamento de água, eles colocam cloro.
E vocês sabem que o cloro é um biocida, né? Ele mata todas as formas de vida. O cloro livre, né? Cloro Cl-. Ele mata todas as formas de vida. Então, a intenção aí, claro que numa dosagem pequena, que não vai fazer mal, etc., para o ser humano e assim por diante. Na dosagem ideal, ele mata eventualmente se tiver micro-organismos aí. Daí a água vem livre de micro-organismos. A alcalinização é feita com a colocação de cal na água e serve para evitar a corrosão de canos da rede de abastecimento, né? Então, ela vai evitar que os canos se corroam. Por que se faz, coloca cal? Professor, vai virar um prédio, isso daí vai virar concreto? Não, é só cal, tá? Não tem cimento, não tem mais nada, é só cal. O cal, ele tem um pH muito alto, ele é muito básico. Vocês se lembram que lá no começo do sistema de tratamento de água, a gente colocou sulfato de alumínio? Isso deixou a água ácida. E a gente não pode tomar água ácida. Então, e a água ácida faz mal para todas as tubulações, mesmo tubulação de plástico, tá? Ela ao longo do tempo pode fazer mal até para tubulação de plástico, dependendo da acidez da água. Então se coloca um pouco de cal só para aumentar o pH da água e deixar ele mais próximo do neutro, 7. A água que estava em pH 4, 5, ela vai tender a chegar, se não a 7, muito próximo de 7. A fluoretação. O flúor é adicionado à água para prevenir cáries na população. Bom, vocês sabem, né, que na água do Brasil tem flúor. Por quê? O flúor ele começou a ser adicionado há muito tempo atrás, porque as pessoas não tinham o costume de escovar os dentes, tá? E daí foi adicionado para tentar evitar, para reforçar os dentes, né? Fisiologicamente falando, e evitar um pouco das cáries. O grande problema é que daí tem uma discussão muito grande, eu não sou especialista nisso, mas eu já ouvi muito discutirem. Tem uma doença chamada fluoretose, se não me engano é isso, excesso de flúor. Então, já tem grandes discussões há muitos anos em retirar o flúor, em alguns lugares até retiraram já o flúor, não em todos, tá? Para não causar fluoretose, que pode trazer danos ao ser humano também, às crianças, tá? Mas, a princípio, o flúor ele é adicionado em pequenas quantidades só para tentar melhorar a saúde bucal, principalmente das crianças. Depois disso, a água vai para distribuição. Finalmente, a água tratada é bombeada para um grande reservatório junto à ETA, a ETA, também conhecida. Então, a água vai para um reservatório na própria estação de tratamento. Em seguida, ela é levada por grandes tubulações para reservatórios elevados nos bairros, de onde ela é distribuída para a população. Então, vocês já devem ter visto isso, por exemplo, no Alto da 15, tem um reservatório desses. Nos lugares mais altos da cidade, tem reservatórios elevados, torres dessas, onde que eu mando da estação de tratamento de água por bombas muito grandes até esse reservatório. Daí, desse reservatório, vai para as nossas casas por gravidade, porque o reservatório já é alto e ele já está localizado em uma parte alta da cidade. Então, daí ele vai para a casa de vocês por gravidade. Quanto mais perto você tiver do reservatório, mais pressão a tua água vai ter. Quanto mais longe você tiver do reservatório, menos pressão a tua água vai ter, tá? Os reservatórios são planejados, a localização deles, de tal maneira a atingir com o mínimo de pressão todas as casas. Mas isso sempre vai acontecer. Por exemplo, a última casa da rua vai ter menos pressão. Por quê? A água já foi perdendo um pouco de pressão nas outras casas. A tua casa está longe,
Então, a água já perdeu pressão em muitas casas. Vai chegar com menos pressão na tua casa. É assim que funciona. Eu não sei se algum de vocês já teve problema de pressão de água, fora agora a pandemia, né, em casa, mas é por causa disso. Conclusão. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 80% dos brasileiros têm acesso à água tratada. Embora saia potável das estações de tratamento, a água pode ser contaminada nas tubulações, quando há infiltrações ou rompimento, e nas caixas d'água de prédios e residências, se elas forem mantidas limpas, se elas não forem mantidas limpas, né? Por isso é indicado usar filtros para fazer a purificação final. Então, assim, pessoal, se vocês ficou alguma dúvida. Então é isso. É importante notar também, como ele falou, a água pode ser contaminada no meio do caminho, pode ser contaminada na caixa d'água e assim por diante. Algumas vezes as pessoas têm caixa d'água no alto, deixa eu até descompartilhar aqui, tem caixa d'água no telhado e não fecha direito a caixa d'água. O que acontece? Entram bichos ali. Eu já ouvi de casos de ratos mortos dentro de caixa d'água. Uma vez um pedreiro me contou isso. Então eu, por exemplo, fico meio louco, meio, né, ansioso. Tem que fechar a caixa de água bem, tá? E limpar a caixa de água. Ah, mas professor, a água da Sanepar não é limpa? Não é 100% limpa ainda, até hoje. Então, se vocês notarem, vão lá, sobem na caixa d'água e vejam, uma vez por ano, tem uma camada de lodo. Aquele lodo é bem pouco lodo que vem com o tempo, mas se vocês deixam passar muito tempo, fica uma camada grossa de lodo. E este lodo pode trazer problemas. Ele pode ter metais pesados, ele pode ter micro-organismos patogênicos e assim por diante. Então, por isso que se fala, olha, limpe a caixa d'água pelo menos uma vez por ano. O ideal é 2 vezes por ano. Daí vocês têm que tirar toda a água, passar um pano com quiboa diluída, passa um pano por toda a parede interna, pelo chão, etc. Limpa bem, mas com quiboa. Por quê? Se tiver algum micro-organismo, o cloro da quiboa vai eliminar. Daí passa a água de novo para tirar um pouco o cloro e daí você pode deixar a água entrar de novo na caixa d'água, tá? Outra coisa que vocês podem fazer é usar um filtro, principalmente na cozinha, que a gente usa água para beber, normalmente a gente pega da cozinha, não do banheiro, né? Não estou falando do vaso sanitário, tá, gente? Mas na cozinha pode colocar um filtro e tal, daí ajuda um pouco mais com a qualidade de água. Mas é muito importante que a gente tome cuidado com isso. Eu queria muito levar vocês numa estação de tratamento de água, mas com essa pandemia não vão deixar, pelo menos por enquanto. Quem sabe lá no final do semestre a gente marque, a gente tenta conseguir lá com a Sanepar uma visita num sábado de manhã para vocês irem ver como que é o tratamento de água e que tipos de análises eles fazem para aferir a qualidade de água, tá? Gente, alguma pergunta? Vocês estão aí ainda? Dá um oi quem está aí, dá um oi. Estou aqui. A Juliana está aí. Também ainda. Tá aí. Que bom. Bom. Estou aqui, professor. Ótimo, Patrícia. Fico feliz. Oi. Oi. Pode falar. O que você quer falar? Oi, professor. Consegui destravar. Estava travada? Tava, não aparecia aqui o microfone. Ah, tá. Entendi. Thaís também está aí. Ótimo. Então, gente, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Nada? Não, professor. Não, Bom, prof. Ó, agora a gente já viu para que a gente usa a água. E a gente viu que cada tipo de água que a gente vai usar precisa ter uma certa qualidade. A gente viu como é o tratamento geral da água e a partir de agora
a gente vai ver quais tipos de análise e como funciona a legislação no caso da qualidade da água. Então, a gente vai ver a legislação, o que a legislação pede, e depois a gente vai ver como fazer essas análises, tá? E no dia 17, vocês já separaram as equipes? Já separaram as equipes? Lembre-se, são equipes de no máximo 4 alunos, né? Eu acho que era isso. E uma equipe podia ter 5, se não me engano. A equipe do Luiz, que não pode assistir às nossas aulas na sexta-noite, pode ter 5, tá? Mas só a equipe do Luiz. Daí no dia 17 a gente vai se encontrar lá na Unandrade, vai descer até o Rio Barigui de noite, vai descer, coletar a água, vai subir e levar lá para o laboratório para fazer análise microbiológica. Tá certo, pessoal? Certo, professor. Então, obrigado pela atenção, pessoal. Peguem 5 minutinhos agora para fazer atividade de frequência, por favor. Tá bom? Para vocês não esquecerem, né, Alessandra? Não esquecerem de fazer. Ó, Né, professor? Então, peguem 5 minutinhos para fazer atividade de frequência e eu quero ver vocês aqui na próxima semana, tá, gente? Obrigado pela atenção. Bom final de semana para vocês. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite, professor. Boa noite.